vai divulgar o que ele disser. Eu sempre defendi, não o silêncio do Rueda, mas eu compreendi o fato de ele não vir a público falar nada. Porque talvez ele não tenha nada para falar. É um direito dele. Ele não fechou com o Chile. Se ele tivesse fechado com o Chile, ele possivelmente já teria avisado o Flamengo, talvez tivesse feito uma manifestação pública, mas ele é um colombiano e está de férias na Colômbia. O compromisso dele é no dia 8 se apresentar para o Flamengo, que é o que ele está fazendo. Se ele está sendo procurado, está negociando, tem interesse, problema nenhum, segue a negociação. Se tiver algo fechado, ele acho que aí vai se manifestar. Não acho que a obrigação dele, como profissional, é comunicar uma coisa ou ligar para um presidente do Flamengo para falar algo que ele não sabe, que ele não tem certeza. E aí o observatório da imprensa. Se por acaso o Rueda ficar no Flamengo, eu não sei qual é o termo em espanhol para barriga, mas teve jornalista chileno que cravou já há muito tempo, o Rueda é técnico do Chile, tanto que causou um alvoroço, especialmente aqui na imprensa brasileira, claro, até mais do que na colombiana. Flamengo então, no Chile, enorme. O Flamengo vai ter jornalista que vai ter que engolir, vai ter que dormir com essa barriga, como a gente fala no jargão jornalístico. Nesse caminho... E isso complicou a vida do Rueda. Porque por isso, se for... Até Rodrigo, agora a gente já viu os problemas que tiveram financeiros, de exigências. Não houve ainda um acerto entre Chile e Rueda e já teve jornalista cravando que há o acerto. Depois o pessoal, alguns jornalistas no Chile que a gente teve a chance de acompanhar, foram recuando, foram murchando. Opa, peraí, ainda não tá certo, ainda não tá certo. E há uma torcida no Chile, até por parte da imprensa agora, especialmente de quem deu a notícia e cravou, de que a coisa se confirme. E a gente é jornalista, tem muitos anos aqui de estrada, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Às vezes tem empecilhos na negociação, você acha que a coisa está certa e não vai. Então, eu acho que é em questão de horas, especialmente amanhã, com o Rueda no Brasil e com o agente, o representante dele, fazendo mais uma reunião, talvez a última, com o Chile, a coisa vai ser definida. Muito obrigado, Fátima. Isel, para a gente encerrar o assunto, e daqui a pouco a gente fala das grandes contratações da temporada. Ela educadamente dá boa noite a toda a mesa. Eu acho que tem que aguardar, segundo ela, afinal ele, Rueda, não se pronunciou ainda. Acho tudo isso muito chato. Tem que esperar e não ficar de achismo. É isso, a gente trabalha dentro das informações, né, que apuramos, como trouxemos aqui na Colômbia, no Chile, e fazemos a nossa parte aqui no Brasil. Não há uma conclusão pelo silêncio do técnico do Flamengo, o clube de maior torcida no Brasil, de grande repercussão internacional, e por isso essa novela acabou se estendendo mais do que todos nós gostaríamos e imaginávamos. Só para fechar 5 segundos, o Flamengo já tem o plano B, tá? Carpegiani? É uma hipótese. É uma hipótese porque ele vem para ser, eu não sei a nomenclatura do cargo, mas vem para ser o coordenador, enfim, não é? Mas na necessidade, caso o senhor Rueda diga amanhã, me voy, o Flamengo precisa iniciar a temporada com um técnico. Então, mas mesmo o Carpegiani não tem acerto com o Flamengo ainda, nem como coordenador e muito menos como técnico. Ele está apalavrado com o Flamengo, não está assinado com o Flamengo, para ser coordenador. O que eu acho que a relação começa errada é porque criou-se a expectativa de que se o Rueda não voltar, então em vez de coordenador, pode acontecer. Tem gente dizendo assim, se não for o Rueda, vai ser o Carpegiani. Eu não digo assim. Eu digo, se não for o Rueda, pode ser o Carpegiani. É uma hipótese. Essa hipótese está posta na mesa. Pode ser, será não? Essa hipótese está posta na mesa. Pode ser o Carpegiani. Agora, nesse cenário, você cria para o coordenador a ambição de ser técnico. Então, não começa legal para ser coordenador, inclusive. Mas essa hipótese está posta. O plano B o Flamengo tem. O Carpegiani pediu alto. Não, para ser... Eu não sei o que é alto. Eu não sei. Ele assumiu o Bahia, quase levou o Bahia para Libertadores. Então, o salário aparentemente assim, ele pediu... O que é alto nessa história? Que é alto? O Flamengo hoje está enterrado, pode colocar. O cara tá na casa dele, vendo tudo pela televisão. Toca o telefone, é o Bahia, vem para cá. Ele assume o Bahia. O time faz assim, quase vai para Libertadores. Aí agora a gente vai falar que o cara pede alto? Não, é informação que eu tinha aqui. Causou uma certa estranheza. A relação do Flamengo com o Carpegiani, e aí o Zinho até já falou isso aqui, o Zinho falou semanas atrás aqui, que encontrou o Rodrigo Caetano almoçando com o Carpegiani. O primeiro almoço, quando o Bahia veio jogar com o Fluminense no Rio de Janeiro, o Rodrigo Caetano se sentou com o Carpegiani e começaram a conversar sobre o posto de coordenador, que é uma função muito semelhante à que o Autuori tem no Fluminense. Com a diferença de que o Autuori já disse muito tempo atrás
que não vai mais dirigir nenhum time no Brasil. Então não tem mais a missão de ser técnico. O Carpegiani é diferente. Ele não abriu mão da missão de ser técnico. Mas enfim, ali começou a conversa para ser coordenador. Aí houve um outro encontro em Porto Alegre em que se discutiu a questão e o salário de coordenador. O Flamengo não ofereceu ao Carpegiani um salário alto como coordenador. Possivelmente o Carpegiani gostaria de um salário um pouco mais alto como coordenador. Mas está apalavrado. O Flamengo está esperando o Carpegiani como coordenador. Como coordenador. Quando começou a história do Rueda, o Flamengo segurou as pontas aqui, mas está confiando que já está apalavrado o Carpegiani. É só anunciar coordenador. A não ser que o Carpegiani, que não seja o Rueda, e o Flamengo queira contratar outro técnico, aí não tem a mesma relação, porque o Rueda sabe que o Carpegiani sinceramente, eu não aí vejo pode problema, roer a corda. Eu não vejo problema nenhum em o Flamengo mudar a rota do que ele está pretendendo com o Carpegiani. A circunstância mudou. Se a circunstância mudou, tem que resolver o problema, gente. Sabe, vamos lá, o Carpegiani tem história no Flamengo. É o campeão. É o campeão, tudo bem. Se você for levantar de 81 para cá todos os grandes trabalhos, são poucos os grandes trabalhos do Carpegiani. Né? Na seleção do Paraguai ele fez um trabalho magnífico, quase tirou a França da final da Copa do Mundo com o pequeno Paraguai. Mas assim, é um cara que conhece muito do Flamengo, foi campeão lá como jogador, como técnico. Eu não vejo nenhum problema que ele assuma, e estou com você, Guga. Ele fez um trabalho excepcional no Bahia. Na última rodada, o Bahia ainda tinha chance de chegar à Libertadores da América. No Flamengo é outro mundo, muito mais grana, muito mais tudo, muito mais elenco. Acho que ele poderia fazer um grande trabalho no Flamengo. Essa é uma discussão a gente precisa encerrar o assunto para mudar a pauta. Eu só lembro sobre Flamengo, quem gosta do Flamengo, entende sobre Flamengo e que estará nesta segunda-feira aqui no Fox Sports. Vanderlei Luxemburgo é o convidado do Boa Noite Fox amanhã, portanto. Fiquem ligados aí no que disserem, tudo que disser o técnico, tudo que vai dizer o técnico, ex-técnico do Flamengo, técnico de futebol, Vanderlei Luxemburgo. Essa é uma discussão que serve para o Flamengo e para outros clubes, já que o futebol hoje está tão moderno, profissional. Quem ganha mais? O Rueda, o Rodrigo Caetano ou o coordenador Carpegiani? Peguem outros clubes, vê as funções. Quem ganha mais? O Raí, o Dorival Júnior ou o Ricardo Rocha? Quanto ganha um técnico, quanto que é o valor de um técnico, quanto que é o valor de um coordenador, quanto que é um valor de jogador de futebol. Sendo que o Carpegiani pode circular nessas três funções. Ele pode ser técnico, ele pode ser coordenador, ele não vai tomar o lugar do Rodrigo Caetano. Mas aí é questão, quem vale mais? Como o mercado, o Rodrigo Caetano hoje é top no que ele faz. Não sabe por que o técnico custa mais caro hoje? Então, o Carpegiani pode falar assim, poxa, se eu for coordenador, o Flamengo vai me pagar isso aqui. Pô, mas se não vier o Rueda, por que eu tenho que indicar outro cara? O Cuca, por exemplo. Mas sabe por que eu vou ser o técnico e eu vou ganhar entendeu? A ordem deveria ser o chefe ganhar mais que o segundo, o subchefe, que ganha mais do que então o técnico deveria ganhar menos nessa escala. Mas por que o técnico ganha mais? Porque quando perde, você fala assim, tem que mandar o cara embora. Quem? O coordenador? Não, você quer mandar um técnico embora. O presidente? Não, mas o cara tá negociando lá, manda o técnico embora. Porque, no fundo, o que acontece com essa história, o cargo de gerente, e o Pascoal foi gerente, só existe porque na estrutura do futebol brasileiro sempre foi o político, presidente, depois o vice-presidente, que é o político, o diretor de futebol, que é o político, e lá embaixo vinha o primeiro cara que entendia de futebol, que era o técnico. Como o técnico era o cara que entendia de futebol, era o primeiro que ganhava direito, né? Porque o resto era tudo amador, entre aspas. Era por isso. Aí você começou a criar escalonamento de... O Pascoal, que entende mais de futebol, ele vai servir aqui de parâmetro, para não deixar o presidente bater com o martelo na cabeça do técnico. Não entende nada de futebol, alguém aqui precisa entender do riscado. Então começou a surgir a figura do gerente. Aí o gerente começou a ganhar uma fortuna. Também o gerente é muito importante. Ele ganhar uma fortuna que não é importante, é a mesma questão de quanto custa um técnico. Um técnico não tem que ganhar 600 mil reais. Mas se eu pagar 80 mariola para ele, primeira curva, o Boca Juniors vem aqui e leva ele embora. Ou vem o Manchester City, que não leva. Mas Al Shabab da Arábia Saudita vem aqui e leva o cara embora. Então você sobe o parâmetro do cara. Porque ele é o único que entende futebol na minha hierarquia e porque senão ele vai embora. Ai, que papo de doido, hein? Esse negócio de Rueda, estamos até as tampas, Posso falar só mais uma coisinha? Não, bom, vai, uma coisinha. O Flamengo contratou alguém até agora?
Não contratou ninguém. Não, mas tem algumas coisas engatilhadas com o aval do seu Tem interferência se vai ficar ou não? Total. A gente defende toda Bom, hora que o técnico é que tem que montar o time. A gente vai ficar de lupa amanhã, espiando o que o Rueda vai fazer, falar. Onde ele pisar, o Fox Sports vai estar colado nele. Quem contratou melhor na temporada até aqui, Pascoal? Qual a grande contratação ou qual clube que se